É justo dizer que o GP da Arábia Saudita foi decidido por uma punição. Oscar Piastri e Verstappen se encontraram na primeira curva, logo na largada do GP, e a partir dali surgiu uma troca de posições entre os pilotos, uma situação um pouco polêmica, mas talvez até desnecessária, e 5 segundos de punição para o piloto holandês, que chegou em segundo lugar após pagar essa punição e obviamente não venceu, ficando assim em primeiro lugar com Oscar Piastri. Sendo esse o único momento interessante da prova, contrariando o que dizem de que você não ganha uma corrida na primeira curva, mas que você perde. O GP da Arábia Saudita mais uma vez chegou para mostrar que sim, tem como você ganhar uma corrida na primeira curva, sim. Senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui para a gente comentar sobre a corrida. Para você que assistiu a live minha com Girnos e o Kevin Nicholas lá no Que Pode Esse, meu muito obrigado por você estar aqui também. Caso você goste de Fórmula 1, seja novo por aqui e não me conheça, prazer, eu me chamo Fernando, falo de Fórmula 1 toda semana, inscreva-se aqui nesse canal e não importa quem você seja, clique no like agora mesmo para ajudar esse vídeo na divulgação. E é o seguinte, eu normalmente começo as análises das corridas com o grid de trás para frente, só que a corrida foi decidida já na primeira curva, pelo menos no vencedor, que é a posição que realmente importa. Então já vou começar com esse assunto já de cara. Piastri largou em segundo, enquanto Max Verstappen largou na pole position. Porém, o piloto da McLaren largou melhor e acabou chegando na curva 1 com o direito de ficar por dentro na hora de contornar para a esquerda e depois para a direita, sendo assim obrigado a fazer esse percurso por fora da pista, ultrapassando o Piastri dessa forma, tendo que devolver a posição logo depois, coisa que ele acabou não fazendo. E aqui fica a grande dúvida pra gente, que eu vi que o pessoal lá fora tá discutindo e eu acho até uma discussão desnecessária, pelo que eu vi da corrida. Muita gente está se perguntando se a punição foi justa, porque apesar do Piastri ter o direito de fazer aquela curva, ele não teria dado espaço para o Verstappen, que viu assim a necessidade de fazer aquela situação por fora da pista e, claro, ganhar essa vantagem. E aqui eu gostaria de dizer para vocês que por mais que eu sempre elogio o Verstappen aqui, ele não tem que reclamar dessa punição. Ele não largou como deveria largar. Se ele largasse bem e terminasse aquela curva ali em primeiro, ele venceria aquela corrida facilmente. Porém, ele não fez. E eu acho a punição justa assim. Porque, sejamos honestos aqui, gente, todo mundo aqui defende uma competição de corrida justa. E por mais que o Piastri não tenha dado espaço para o Verstappen não tinha que ter ultrapassado ele por fora da pista. E se ele tivesse feito, que devolvesse a posição. Até porque a gente tem lá os limites de pista. E se a gente vai liberar um piloto para ultrapassar por fora, a gente vai correr no rally e não numa corrida de rua. Então, por mais que eu elogie sempre o Verstappen aqui, eu acho que ele está errado nessa questão. E os 5 segundos de punição foi uma questão até tranquila. Ou ele devolvia a posição, ou ele perdia 5 segundos. Acabou que deu na mesma, porque ele pagou essa punição nos boxes e ficou por isso mesmo. O Verstappen acabou chegando a 2,8 segundos do Piastri. Ficou barato, no ponto de vista de perda esportiva para o Max, porque ele poderia ter perdido a terceira posição também, se ele tentasse ficar por dentro da pista. Então o prejuízo poderia ser muito pior. Foi justo, 5 segundos justo, o Piastri não deu espaço para o Verstappen, porém é isso mesmo. Corrida, gente. Ninguém vai querer dar espaço para ninguém para ultrapassar. Se o Verstappen consegue um espacinho ali, ele continuaria sendo o primeiro. Então, é isso, gente. Nada demais aí. Dito isso, uma coisa que eu quero comentar aqui. Como é sonso esse Piastri, viu? Piloto quietinho, todo mundo fica falando que não fala, que não tem emoção, que é o piloto mineirinho. Na primeira oportunidade que ele teve de fechar o Verstappen numa curva, ele foi lá e fez. Na primeira! Olho nele, ele pode não falar nada, ele pode ficar quieto, ele pode ser aquele piloto que não vai ficar nos holofotes, mas na única oportunidade que ele tem de aparecer, ele vai fazer. 3 vitórias para o australiano na Fórmula 1 nessa temporada e agora é o líder do campeonato com uma pequena vantagem em relação ao Norris e também ao próprio Max Verstappen. Então naquela curva ele estava brigando pelo título também e aproveitou e fez o que ele deveria ter feito naquele momento. Se ele ia ser punido ou não, ninguém sabe. Mas ele fez o que ele tinha que fazer. Outra coisa que aconteceu na largada foi um toque de Tsunoda e Gasly, que os dois foram para fora da corrida, e ali é uma questão de largada mesmo. Primeira volta, todo mundo ali afobado, se tocaram, e quem ganhou com isso foram os pilotos que estavam atrás deles, principalmente Norris, que ganhou 2 posições mais fáceis e terminou a corrida muito bem. E agora sim vamos à classificação. Acredite, só aconteceu isso na corrida inteira de realmente importante. Aliás, não só isso.
Porque o Gabriel Bortoleto terminou em 18º, mas eu gostaria de trazer um detalhe para vocês. Ele fez 48 voltas com o mesmo pneu duro. Depois da batida de Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, ele foi para os boxes, colocou o pneu duro e terminou a corrida assim. Por pouco, ele ainda conseguiu ficar à frente do Jack Durham, que foi o que ultrapassou o piloto brasileiro na última volta. Ele foi quase na linha de chegada. E também o Bortoleto teve um momento super confuso com o Alonso, ele não sabia que o Alonso estava atrás dele, acabou fechando o piloto espanhol no muro, que justamente é o empresário dele. Eu estava vendo isso na live, eu só consegui repetir a frase: Gabriel, cuidado com o velho, o velho! Enfim, não deu em nada, felizmente, tá tudo bem, os carros continuaram bem e os pilotos também, eles principalmente. até brincaram sobre a situação. O Alonso, você já deve saber, como eu já repeti 1000 vezes aqui, é empresário do Bortoleto, e comentou o incidente que eles tiveram e como eles vão voltar juntos para casa, entre aspas, vão pegar o mesmo avião juntos e tal. O Alonso disse que, talvez a punição dele seja ficar sem jantar no avião. Claro, ele brincou por causa do incidente entre eles. Como eu disse, Durham em 17º, Lance Stroll em 16º, mais uma vez o Stroll aqui perto dos últimos, Nico Hülkenberg não muito longe do Gabriel em 15º, Esteban Ocon, Berman, Lawson fez uma boa corrida, apesar de conseguir extrapolar os limites de pista em Jeddah, não sei como ele fez isso. Fernando Alonso 11º, Isaac Hadjar pontuando com a Racing Bulls. Enfim, uma corrida melhor do Hadjar nessa sequência da temporada. Em 9º álbum e em 8º, o nosso Mano Sainz. A Williams conseguiu pontuar com seus 2 carros, enfim, nessa temporada. Dessa vez com resultado de pista realmente, não com punição e desclassificação. Ótimo resultado para a Williams, que aqui ela poderia se estabelecer com a 5ª força. E como a 5ª força normalmente ficaria ali entre 9º e 10º, a jogar também que o Tsunoda caiu para fora, que o Gasly também caiu. Ótimo resultado para a equipe Williams. E aí chegamos nas ponteiras. Hamilton em 7º, como eu falei na live, ele ainda está se adaptando com o carro, porém ele está devendo um pouco sim. Totalmente natural, isso é uma crítica tranquila e ele mesmo sabe. Ele sabe que tem que melhorar, então é algo normal de ser dito e também justo. Né? Não é nenhuma covardia dizer que o Hamilton ainda está devendo pouco nessa temporada. Temos o nosso mano AK Antonelli, vai terminar ali em 6º, logo atrás do George Russell em 5º. A Mercedes continua ali super regular e o Antonelli está chegando cada vez mais perto do Russell, tá? Eu não sei a distância que ele chegou do piloto inglês da Mercedes, mas pelo que eu tô vendo aqui foram mais ou menos uns 7 segundos. Tá chegando, se deixa chegar já sabe. Lando Norris terminou em 4º, Damage Limitation, conseguiu diminuir todo o prejuízo que ele poderia ter naquele final de corrida, conseguiu um 4º lugar, ótimo resultado para quem largou em 10º e não conseguiu nem brigar pela pole position. Ainda tá brigando pelo título e tem que se recuperar, porque talvez até o posto de primeiro piloto já esteja um pouco mais ameaçado dentro da própria equipe, já que o Piastri agora é líder do campeonato e a gente já viu que na pista ele não vai dar mole para ninguém e eu espero que nos bastidores também não. Leclerc em 3º, novamente o Leclerc fazendo uma ótima corrida e entregando talvez até mais do que esse carro pode oferecer. Ótima corrida, ótima estratégia da equipe também, tudo deu certo e a Ferrari tem que ser elogiada aqui, pelo menos no ponto de vista do Leclerc. Está entregando mais do que deveria com esse carro da Ferrari agora, que deve ser hoje ali 3ª força no mínimo. Seguindo, Max Verstappen dispensa comentários, como a gente já falou. Em 2º, Oscar Piastri em 1º, separados por 2,8 segundos. A punição do Max de 5 segundos foi determinante aqui. Se ele não tivesse tomado a punição, ele continuaria sendo o 1º, mas como tomou, acabou caindo para 2º. E senhores, é isso aí mesmo, tá? A corrida foi levemente movimentada, de acordo com o que os diretores conseguiam encontrar de briga por posição, mas nada muito assim de grande e tal. Não aconteceu lá muita coisa. A corrida foi um pouco classificação mesmo. Mas deu certo. Nem isso. Todo mundo terminou bem. E esse vídeo também. E também uma outra coisa. Se o Verstappen não tivesse passado por fora, tivesse ficado dentro da pista, ele poderia ter reclamado que o Piastri não deu espaço. Mas ele não quis tirar dúvida, né? Enfim, aconteceu o que aconteceu. Faz parte. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo se gostou desse vídeo. Me siga e eu te vejo no próximo. Até lá.